Então a ansiedade ela mexe com algumas coisas, com algumas situações no corpo, traz alguns sintomas que não são nem um pouco confortáveis, que incomoda, que às vezes traz uma sensação junto de medo, de tristeza e alguns outros sentimentos, né? Mas nós vamos conversando aos poucos. Gente, a ansiedade também, o que é complicado quando a gente fala de uma emoção ou de um sentimento, porque não tem como você mensurar para outra pessoa, né? Até esses dias eu vi um post que quando alguém estiver passando por uma ansiedade, não é hora de você dar um sermão, mas é hora de você estar presente e acolher aquela pessoa, né? Porque não vai adiantar nada você dizer, você precisa fazer assim. Não, naquele momento você só tem que acalmar, socorrer, ficar ali junto e não falar nada, esperar os sintomas passarem. E a ansiedade, infelizmente, é algo que a gente não consegue, as pessoas não conseguem mensurar, porque é diferente quando você fala para alguém assim, tô com uma dor no meu braço, fiz um corte, tá inchado, é diferente de uma fratura exposta, é diferente de algo, de um machucado, de uma lesão, é diferente, é algo interno, é algo dentro. É a mesma coisa que um sentimento, é algo no teu íntimo, no teu coração, nas tuas emoções e que você não consegue às vezes falar. Não sei o que está sentindo, não sei dizer, não sei por que veio, não sei como vai embora e enfim, né? Tô sentindo isso e esse sintoma me incomoda e esse sintoma me tira a paz, porque a gente precisa gastar demais, né? Com aquele sintoma, assim, a gente fica muito cansativo do corpo tá respondendo aquele sintoma. E aí o que acontece? A ansiedade ela entra na vida de alguém mediante uma pedrinha quando entra no teu sapato, né? Quando entra algum incômodo na tua vida, quando entra alguma situação, provavelmente vai gerar ansiedade. Hoje, gente, o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo. Vocês já pararam para imaginar isso? Tá certo que o Brasil não é o primeiro em população, né? Mas é o primeiro em ansiedade. E a pandemia cooperou muito para isso, muito para isso. Sabe, se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui, né, já teve ansiedade ou conhece alguém que tem ansiedade, todo mundo vai falar que sim, ou que não, ou que já passou por isso. Então, assim, é uma situação muito delicada e que às vezes as pessoas não sabem como fazer. Os acompanhantes, quando estão junto com alguém, não sabem o que fazer com a pessoa, não sabem o que falar, o que dizer para a pessoa naquele momento. Você não vai dizer para a pessoa, você tem que isso, você tem que aquilo. Naquele momento você não pode dizer isso. O que a gente precisa descobrir? Quando você que passa por uma crise de ansiedade, você precisa olhar para você e entender o que é melhor para você. É alguém estar ali junto com você no momento, segurar na tua mão, te abraçar, você sentir a presença de alguém, ou às vezes você ficar sozinho, ou às vezes o que te dá segurança é alguém falar alguma coisa com você, fazer uma oração, te levar para um outro lugar, tomar um banho. Tem pessoas que vão para baixo do chuveiro. Então você precisa olhar para você e descobrir o que é melhor para você nesse momento. Nesse momento que você está tendo a crise, que às vezes a crise as pessoas sentem o quê? É semelhante, muitas pessoas sentem como se fosse semelhante a um infarto, né? Uma dor no peito, parece que dói o braço, uma dor muscular, entorta a mão, às vezes entorta a mão, às vezes dói a mão. Outras pessoas dão enjoo, começa a suar frio, começa a ficar, né, aquele suor na mão, suor no corpo, ficam pálidas. Outras dá tontura, outras dá enjoo, vômito, diarreia, né? Então, assim, outras dá aquela sensação de desmaio, que parece que a pressão, né, caiu, foi a zero e sentem muito mal no corpo. E aí vem os sentimentos de tristeza, de desistência, né, de tristeza, de isso mesmo, alguém,
acolher a dor da ansiedade do outro é imprescindível para amenizar esse momento. Exatamente isso. É o principal, porque a pessoa não consegue explicar o que ela está sentindo. A pessoa não consegue dizer, eu tô sentindo, o que que é isso? Meu Deus, parece que a pessoa vai morrer, vai dar um negócio. E se você ficar mais apavorada que a pessoa que está passando, ixi, aí pronto, aí você piora o estado da outra pessoa, sabe? Então eu já passei por isso, eu já acompanhei pessoas que tiveram ansiedade, crise de ansiedade junto assim comigo. E aí o que você fala? Não fique falando calma, vai passar, porque piora isso. Porque, gente, é 1 minuto às vezes, 2 minutos, 3, 5 que seja, mas parece que é uma eternidade. Então não fale pra pessoa assim, já vai passar, calma, o que você quer que eu faça? Não. Vai ali, esteja junto. Se a pessoa tá num banheiro, que ela tá com um enjoo, se ela tá numa cama, vai lá, faz um carinho, esteja junto, ore, coloque uma música às vezes mais tranquila, relaxante, sabe? Tenta conversar com a pessoa, se ela for te ouvir, começa a conversar, contar histórias de alguma coisa para ela, mudando o foco completamente, conversando sobre alguém, trazendo uma outra realidade, para que a pessoa saia dali daquele pensamento. Porque quando você às vezes começa a passar mal, a pessoa que passa por crise de ansiedade, ela começa a passar mal, o que acontece? Ela começa a pensar assim, puxa, eu vou morrer. E quantas pessoas vão parar num pronto-socorro, gente? Porque eu vou morrer, tá me faltando ar, não, eu não consigo, tá me doendo meus braços, tá me causando isso, meus batimentos estão acelerados, então eu vou morrer. A sensação de morte. E aí o que acontece? A pessoa chega lá no pronto atendimento, os batimentos estão normais, a oxigenação está normal, e aí o que precisa? Tomar um remedinho para acalmar. E aí fica lá em observação um pouquinho e passa. Às vezes, como alguém colocou aqui, às vezes é dias também. É dias que pode permanecer e às vezes são dias maus que você sente aquilo. Mas nada é do nada. A ansiedade não bateu na nossa porta assim e apareceu do nada, gente. Né? Nada acontece por acaso, nada vem assim de repente. Existiu algo que aconteceu e que desencadeou isso. E quando você passa por isso, tende a lembrar da ansiedade. A ansiedade, ela desperta algo e ela é gerada por algo chamado, não que ela seja gerada por algo, mas ela é completamente ligada à nossa amígdala cerebral. Você sabia que a gente tem uma amígdala no cérebro? E ela é responsável por desencadear uma resposta de luta ou de fuga, sabe? Então, o que acontece nessa amígdala cerebral? A gente recebe algo que nós estamos vivenciando e essa amígdala cerebral, ela não é gerenciada pelo neocórtex pré-frontal, que é aqui na nossa testa, que é a razão. Ela está lá atrás, ela está mais ou menos no alto, entre o alto da cabeça e aqui atrás, e ela acaba sendo gerenciada para o sistema nervoso parasimpático. E aí o que acontece, gente? Ela é responsável por desencadear essa situação de luta e de fuga. Sabe uma situação perigosa que as pessoas passam? Não sei se eu corro, não sei se eu enfrento. Não sei se eu corro, não sei se eu vou. Sabe assim, por exemplo, quando você está... Né, talvez não tenha acontecido aqui, mas é um exemplo que eu vou usar, que as pessoas passam por uma situação assim, vamos dizer que um cachorro vem atrás correndo de você, um cachorro muito grande, um pitbull assim, e você corre, tira forças de onde você não tem, sobe muros, pula obstáculos e tal, até aquele cachorro parar de vir atrás de você, até você se sentir protegido, e você corre. Quando você para e cai, e vê que o cachorro não está mais vindo atrás, que você já está seguro, aí começa uma sensação ruim no teu corpo. Algo que você precisou lutar, fugir, né? Pra você correr, lutar, e aí vem aquela sensação ruim. Puxa, e agora, né? Você precisou ser forte naquela situação. E aí depois a sensação de emocional, assim, você vai pensar no que aconteceu. Meu Deus, eu podia ter morrido, meu Deus, aconteceu isso. Talvez você esteja um pouco esfolado, né, depois de acontecer isso. Mas o que? É o teu organismo respondendo a uma situação de ansiedade, né? Você ou luta ou você foge.
né? Então é algo que nós nos deparamos todos os dias. Todos os dias nós temos situações para nós enfrentar, que nós não podemos fugir, temos situações desafiadoras que nós passamos, só que cada um de nós recebe de uma forma. Talvez em alguns momentos você precisou ser muito forte, você precisou se posicionar em algumas situações, talvez na tua família, talvez no teu círculo de amigos, você precisou ser forte, recebeu uma notícia de uma morte, de uma doença, e aquilo afetou você, mas no momento você precisou ser firme para ajudar outra pessoa, porque se você sucumbisse, talvez ia afetar outra pessoa, então você precisou se manter firme ali. Talvez também você desencadeou uma ansiedade, ou uma ansiedade ela pode ser desencadeada, por quê? Por muito medo e preocupação. A gente sempre fala que a ansiedade, as pessoas acham que a ansiedade, depressão, tudo a mesma coisa, e não é. A depressão, ela causa uma tristeza profunda, um descontentamento com a vida, né? Ela traz uma sensação assim de desânimo, e a depressão, ela tem muito a ver com preocupação com o passado, com aquilo que passou, ou muitas vezes com o teu território, né? No teu território que aconteceu algo ali, com você ou com quem mora com você ou teus familiares, tá? Normalmente. Também, e a ansiedade já é a preocupação com o futuro. Muitas pessoas se preocupam com aquilo que nem aconteceu ainda. Então, assim, muitas vezes, gente, 90% a 90 e tantos por cento da nossa preocupação não acontece. Às vezes nós ficamos preocupados, mas a maioria da nossa preocupação, a porcentagem da nossa preocupação não acontece. E aí a ansiedade vem, claro que existe uma ansiedade de algo que, eu vou fazer um programa com os amigos, vou viajar, vou talvez comprar tal coisa, né? E tem aquela ansiedade natural que vem porque você vai fazer algo que você gosta e você tá eufórico e querendo fazer, ainda mais aquelas pessoas que são um pouquinho mais agitadas, né? Um pouquinho mais animadas, assim. Então, mas a ansiedade normalmente é um medo que não é um medo desconhecido. A ansiedade, ela vem através do medo que você precisa enfrentar, que está na sua frente, que está adiante de você, que está diante de você, que está ali, você sabe que aquilo você precisa enfrentar, mas você não sabe como enfrentar aquilo. Ou talvez também, como a gente já vem falando aqui, aconteceram cenas lá atrás na tua vida, em que você teve muito medo, em que você ficou paralisado, em que você ficou acuado, precisou acuar talvez uma briga, talvez um desentendimento de alguém, e você precisou ficar acuado num canto, você ficou tremendo, você ficou com muito medo, algo que te gerou muito medo, e que você sabe que você precisava enfrentar, e que te gerou muita preocupação e medo, e o medo acaba paralisando. A ansiedade, ela é uma emoção que deriva do medo. Então, a raiz, ela vem através do medo. Então, muitas pessoas desenvolvem a ansiedade por medo do futuro, medo do que vai ser, o que vai ser da minha empresa, principalmente na pandemia, como a gente falou, medo do que vai ser na minha empresa, o que vai ser dos meus funcionários, eu vou ter dinheiro para pagar meus funcionários, vou ter dinheiro para manter a minha empresa, como que vai ser isso? E aí começa eu ficar preocupado, eu não vou conseguir, e aí começa a suar, começa a faltar respiração, começa a passar mal. Por quê? Porque é uma resposta ao estresse. A ansiedade é uma resposta que vem de um estresse que você está passando, ou que você passou lá atrás e que hoje passa por uma conotação parecida, e aí desperta no seu corpo essa resposta, que aí trabalha em você essa sensação de luta ou de fuga, entendeu? Então, uma preocupação excessiva com o futuro, mas o que vai ser, e começa a te preocupar, o que vai ser, né? Seja da minha empresa, seja do meu emprego, meu Deus, e agora? A pandemia, ou tá aí, ou tal coisa, tô ouvindo que, né, a Rádio Peão, famosa das empresas aí, tô ouvindo que a empresa vai fechar, que a empresa vai falir, que vão comprar a empresa, que vão isso, o que eu vou fazer? Eu tenho
conta para pagar? Como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou manter meus filhos? E aí essa preocupação excessiva daquilo que não aconteceu começa a despertar em você alguns sintomas, o qual você não tem controle, muitas vezes, e você começa a sentir. Então nós precisamos identificar, né? Quando que você começa a sentir isso? Normalmente, quando você está falando sobre o quê? Que aparece isso, ou talvez um diagnóstico de uma doença, né, de alguém próximo a você, talvez, meu Deus, e agora o que vai fazer, como que vai fazer, toda consulta é uma preocupação, e agora o que o médico vai falar, e depois disso, fez o tratamento, usou tal medicação, mas e agora, como que vai ser, o que que o médico vai falar agora, eu não quero nem ouvir, eu não quero nem ver, né, ou foi um telefonema que você recebeu também. Sabe quando você já se preocupa com alguém da tua família e toca o telefone e você vê teu pai, tua mãe em alguma hora da noite, assim, mais tarde, o que não é normal, eles ligarem, aí ligam pra você e já dispara o coração? Gente, então isso vamos dizer assim, é algo natural, como nós falamos na terça-feira. Uma emoção, quando a gente passa por um fator externo, vai despertar em nós uma emoção. Mas o que nós vamos fazer com essa emoção? Será que esse medo é real? Será que é verdade isso? Nós precisamos trabalhar isso, porque muitas vezes os medos eles não são reais, ou na verdade o medo ele é mentiroso. O medo ele mente para nós. Então o medo nos traz uma sensação de que nós não podemos avançar e que nós ficamos refém das situações. Porque isso nos traz o quê? Um modo de sobrevivência. E aí nós acabamos sentindo esses sintomas, tá? Então, medo de perder alguém. Talvez você tenha perdido alguém, algum ente querido da tua família, alguém próximo. E isso despertou em você quando você soube de quando a pessoa estava mal, estava no hospital, faleceu, talvez ela estava doente já, talvez você estava acompanhando, ou talvez não, ou talvez foi um acidente, e aí te avisaram e você levou aquele susto, as pernas ficaram mole, começou a passar mal, sensação de desmaio, e aí ali despertou algo em você, foi a resposta que o teu corpo teve, como nós falamos ontem a respeito da dor de garganta e dor de ouvido, onde que a pessoa sentiu às vezes de ter engolido aquele sapo? Qual foi o órgão que ela sentiu? Foi aqui, na garganta. Então, onde que vai manifestar? Na garganta. Então, às vezes, quando nós passamos por essas situações que nós estamos citando, de morte, de perda, de preocupação, aonde que vem aquela sensação ruim? Às vezes vem aqui dentro, no peito, né? Parece que é no coração. Um aperto no peito. Meu coração parece que não tá batendo bem, tá acelerado. Uma sensação de vontade de vomitar. Então, nós vamos entender todo o contexto, o que a pessoa tá sentindo, o que aconteceu, porque não é uma receita de bolo, mas às vezes é também envolvido com outras coisas, né? Quando que você sentiu isso? Então, eu já passei por isso, gente, quando eu tinha em torno de, eu me lembro assim, mais ou menos 6, 7 anos de idade, o meu pai, ele teve envolvimento com alcoolismo, né? Um caso de amor aí com a bebida, eu sempre falo, né? Uma história de amor com a bebida. E aí, eu era pequena, eu lembro até hoje, sabe? Como era a minha reação quando o meu pai chegava e só fechava o portão. Com o bater do portão, eu já imaginava como ele estava, se ele estava sóbrio, se ele estava alcoolizado. Então, assim, eu já desencadeava em mim, no meu organismo, o medo. Mas era um medo que não era do desconhecido, era um medo do que eu ia ter que enfrentar, sabe? Era algo que eu ia ter que enfrentar e ver passar. Por quê? Porque ele chegava e acabava aquela briga dentro de casa, aquele conflito. E eu presenciando aquilo por alguns anos. Então, depois eu desencadeei uma depressão, enfim. Então, eu já vi e hoje eu lembro que aquilo era uma crise de ansiedade. Por quê? Porque batia o portão, eu já começava a tremer, eu já começava a passar mal, e aí parece que o teu cérebro já é ligado no teu intestino, né? Que você pensa, já quer ir pro banheiro, porque parece que você precisa, né, colocar pra fora. E então, assim, e eu lembro disso, eu falo assim, meu Deus, nossa, e na época não era tão falado sobre isso. Então hoje eu entendo, hoje eu começo a olhar e falo assim, isso era uma crise de ansiedade. Muitas vezes, e aí a gente precisa lidar com isso, né? Tratar isso. Aí quando depois, mais tarde, quando meu pai foi diagnosticado com câncer de próstata, quis novamente vir isso à tona, sabe? Em mim.
Por quê? Porque era um medo daquilo que eu ia ter que enfrentar. O que eu vou ter que enfrentar hoje? Porque a palavra câncer parece que vira um buraco no chão, né? Para você entrar dentro. E aí todas as consultas eram difíceis, eu evitava ir na consulta, eu evitava ouvir o diagnóstico do médico depois do tratamento, o que ele ia precisar fazer. Então eu queria fugir daquilo, eu não queria ouvir. Por quê? Porque aquilo me despertava um sentimento ruim e era sobre ansiedade. Então assim, às vezes não tem no contexto, não é no cenário da casa, mas às vezes é no cenário do trabalho, alguém que fala, que cobra muito, que fica ali falando, que pega no teu pé, ou que você passa por algum assédio moral, então que fala sobre você, sobre a tua integridade. Você tem que enfrentar aquilo, você tem que chegar e olhar para aquilo, ou é uma preocupação exagerada com alguém, sabe? Você passou e o muito importante é você entender quando tudo começou, aonde que começou isso, sabe? Então a ansiedade, ela vem com uma angústia, com o medo, ela vem com uma preocupação. O que aconteceu? Será que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que você está sentindo? O que tinha nesse contexto? Você perdeu alguém querido? Você recebeu algum diagnóstico? Você, de alguém próximo ou seu? Você teve a morte de alguém que era muito próximo a você? Você teve que lidar com aquilo e recebeu aquele impacto, aquela informação pesada sobre você? E aí esse medo, todas as vezes que você passa por situação de perigo, aí vem uma crise de ansiedade, vem uma situação, porque às vezes a gente fala assim, não, mas às vezes eu tô bem, às vezes tá tudo bem no meu contexto, mas daí eu paro e começo. Eu senti os sintomas, mas não é simplesmente isso. Tem algo aí que precisa ser olhado, porque, como eu falei, não é algo que a gente pode falar para a pessoa e até às vezes, né, para o médico falar assim, é isso aqui e tal, é algo que ninguém sabe, que ninguém vê. Talvez você nem contou para alguém, talvez você esteja sofrendo sozinho esses sintomas. E gente, como é ruim a gente sofrer isso, porque é uma sensação terrível. Parece que você vai morrer, parece que você vai, sabe, assim, passar mal. Tem pessoas que não podem receber notícias, né? Uma vez eu estava com a minha mãe em casa e aí a minha mãe deu uma crise de ansiedade, algumas, né? E eu acompanhando ali. Então eu conversava com ela no momento, eu falava, não, vai ficar, mãe, não é sobre isso, a fulana não, né? Porque era a respeito de alguém. Eu falei, tá tudo certo, não aconteceu nada com ela, e não tinha acontecido mesmo, só dela imaginar que tivesse acontecido, como se uma ligação que fosse para ela, para falar algo ruim, pesado, que ela imaginou que tivesse acontecido com a minha tia, ela já começou a passar mal. E aí ela falava assim pra mim, eu tô branca, né? Eu tô branca. E ela tava branca, pálida. Eu, não, tá tudo certo, isso aí faz parte. Calma, isso aí faz parte do processo. Isso aí é uma crise de ansiedade, tá tudo bem. Tem hora pra terminar e tem hora pra acabar. Gente, ninguém vai morrer por causa de uma crise de ansiedade, mas é muito importante as pessoas que estão em volta dela, esse apoio, sabe, da pessoa. Quanto mais você fica ali em cima, é um pouco pior. Então você tem que deixar e mostrar pra pessoa que tá tudo normal, que tá tudo bem, que não tá nada de errado com ela. E, claro, você vai entendendo que é uma crise de ansiedade, você não vai, né, também deixar a pessoa em risco. Porque aí tem umas que sentem tremor. Então, se a gente fosse falar sobre algo aqui, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela vem derivada da raiz do medo. Então, tudo que nós temos medo potencializa aquilo em nós e faz com que nós venhamos desenvolver algum sintoma. Ah, mas hoje eu não tô sentindo medo, hoje eu não tenho nada. Então procure buscar lá na tua infância, até os 7 anos, até os 13 anos, depois dos 13 anos ali na adolescência, o que aconteceu, se você... Não, na minha infância eu lembro que, vamos dizer assim, eu comecei a ter crise de ansiedade fazem 1 ano, 2 anos. Então comece a olhar o que aconteceu de 2 anos pra cá. O que estava acontecendo naquele cenário? Você estava com medo de perder o emprego? Estava com medo de separação? Estava com medo de repente, a tua esposa, teu marido descobrir algo? Teus pais? Perdeu alguém?
sabe? É como a gente falou, a pandemia mexeu muito, porque foi algo atípico, né? Que a gente não podia fazer nada, e aí foi a pandemia do medo que a gente fala. E aí muitas pessoas morreram por medo, porque o medo, o que que acontece? Ele fragiliza o pulmão. E muitas pessoas, quando descobriram que estava com o vírus, realmente morreram, porque o medo, ele age diretamente paralisando o pulmão. Então, assim, nós precisamos cuidar, porque o medo, ele mente para nós. Ele mente. Tá tudo bem, gente, a gente sentir medo. Ninguém é super-homem, super-mulher, mas nós precisamos entender que o medo, ele não pode nos dominar. Nenhum desses sintomas podem nos dominar, sabe? Se a ansiedade acabou começando a tirar o teu, vamos dizer assim, o teu dia a dia, que tá dificultando o teu dia a dia, tá impedindo você de fazer algumas coisas, já tá virando um distúrbio, né? Já tá virando algo mais sério, então você precisa procurar ajuda, né? As pessoas que têm algo que... Porque às vezes, gente, a gente recebe uma notícia, ninguém fica feliz ao receber uma notícia ruim, uma notícia contrária. Claro que a gente sente, às vezes o coração dispara de preocupação, principalmente mães também que têm filhos, né? Logo após, às vezes, mães que são mães de primeira viagem, primeiro filho, às vezes tem dificuldade com a criança, desperta aquilo, fica nervosa, né? E dá uma sensação assim, não quero ficar sozinha, acaba desencadeando uma depressão pós-parto junto com a ansiedade. Por quê? Porque se vê numa situação que precisa enfrentar e não sabe o que fazer, não sabe como lidar. Então, isso a gente precisa procurar ajuda. Hoje tem bons profissionais, claro que nós temos que cuidar com quem nós vamos abrir o nosso coração. Procurem pessoas idôneas, pessoas com indicação, porque nós temos visto que às vezes tem algumas indicações assim que alguns profissionais fazem, né, nos seus atendimentos, e que é um pouquinho preocupante. Então a gente tem que cuidar quem nós vamos ouvir e tudo para nos ajudar nisso, tá? Então a ansiedade hoje é um das maiores, é o ranking maior que existe, né? E aí, gente, as indústrias farmacêuticas estão aí faturando por causa de ansiedade. Se você for num psiquiatra hoje, você falar assim, ai, doutor, eu sinto isso, eu sinto, né, dor de cabeça, às vezes constante, sinto, às vezes, uma prisão de ventre, sinto tontura, ele vai falar ansiedade e já vai te dar um remédio. Então, assim, não tem aquele interesse em olhar o todo, sabe? Ver o que aconteceu, o que tá gerando. Então, e claro que você vai tomar um remédio, é lógico que vai melhorar o teu sintoma, porque é feito para aquilo, para agir lá no teu cérebro. Mas, né, que isso não venha a ser uma muleta. Não sou contra, né? Eu acho que em alguns casos precisa sim, para tirar a pessoa daquela crise, para dar uma qualidade melhor de vida para a pessoa. Não sou contra, mas nós não podemos usar de amuleta aquilo. Nós entendemos que a ansiedade é algo que vem, mas nós precisamos também levar para o nosso cérebro, mostrando assim, não, esse perigo é real, esse perigo é verdadeiro, esse perigo ele tá mentindo para mim, ou ele tá realmente sendo de fato e de verdade esse perigo. Então nós temos que lidar com isso. Não adianta nós fugirmos, sabe? Nós temos que encarar. E muitas vezes a gente precisa falar para a ansiedade, eu estou te vendo, eu estou te sentindo, mas eu não vou fazer uma aliança com você. Nós precisamos entender que nós dominamos o nosso cérebro e as nossas emoções. Nós precisamos nos posicionar. Porque hoje está muito fácil, um remédio, uma medicação, algo assim, mas nós precisamos olhar para nós e nos conhecermos. Tudo começa com autoconhecimento. Nós precisamos entender qual é a nossa tendência de ter medo diante do quê? Diante das vezes da televisão, de alguma coisa. Às vezes você vê uma notícia e você já começa a passar mal. Você já começa a sentir um tremor nas pernas, sentir uma falta de ar por ver uma notícia na televisão. Então nós temos que olhar para isso e prestar atenção como você funciona,
Porque não existe regra, não é como eu falei, quando a gente coloca os ingredientes na mesa, a gente sabe qual bolo vai sair. Se eu colocar um trigo, um fubá, uma coisa, é uma receita. Agora, para isso, não existe uma receita. Eu não posso aqui falar que para fulano, ciclano e beltrano é a mesma coisa. Cada um de nós tem uma história, gente. E cada um de nós passou algo no passado, lá atrás, quando nós éramos menores e que desencadeou algo em nós. Então, eu não podia ouvir o meu pai bater o portão, porque eu sabia como ele ia chegar embriagado em casa. Eu sabia, do bater o portão eu já me passava mal, ficava ruim. E quantos de nós hoje não lembramos de situações que nós vivenciamos no passado com alguma conotação hoje? E isso vem e traz para nós alguns sintomas. Então nós precisamos sim olhar para isso, prestar atenção. Nossa, mas o que aconteceu? Eu estava tão bem, o que gerou isso? Porque às vezes nós não conseguimos detectar. E aí quando você está com alguém, está conversando, você vai fazer uma consulta com um psicólogo, um terapeuta, enfim, aí vai aquilo esmiuçando aquilo e você vai começando a ver, nossa, foi aqui. Entendi, é isso aqui, ó, que tá me gerando. Então, assim, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Todos nós estamos aí, né, vamos dizer, na chuva, para nos molhar. Estamos ali, só a gente receber talvez uma informação, uma notícia é algo que venha, né? Tem tanta gente que recebe uma notícia, cai desmaiado, passa mal, sabe? Então isso não tem só a ver com esse momento hoje, mas é algo que gera e que desencadeia, e pode ter certeza que todo medo, toda preocupação que traz excessivo para nós gera uma ansiedade. Não te deixa dormir, aí gera insônia, aí gera dores em você, aí pode gerar dor de cabeça, né? O sono de má qualidade, você dorme e acorda cansado. Por quê? Porque o teu cérebro não descansa, porque ele fica 24 horas pensando naquilo, naquela preocupação do futuro, que talvez não aconteça, mas você fica ali pensando naquilo. Mas e se? E se? E se? E se? E aí você já viu assim, não sei se já aconteceu com você, mas as pessoas que não aconteceram aquele problema que elas estavam pensando, mas elas começam a pensar assim, o que eu teria feito se esse problema tivesse acontecido? Gente, isso é muito sério, a nossa cabecinha vai além, vai a mil. Quantos pensamentos passam na nossa cabeça? Agora eu quero te perguntar, você já parou para pensar no que você está pensando? Você já parou para pensar no que você anda pensando? Você já parou para pensar nos teus pensamentos? O que tem ocupado a tua cabeça? Qual é a preocupação maior tua? Qual é a tua preocupação de todos os dias? Você acorda e gera essa preocupação em você. Então talvez isso esteja gerando você um cansaço, porque demanda demais do nosso cérebro ficar pensando sobre isso, agindo sobre isso, né? Demanda demais do nosso cérebro, demanda demais a queima dos neurônios, demanda demais de nós. Então assim, o que você tem pensado? Você já parou para pensar nos seus pensamentos? O que tem ocupado a tua cabeça? A própria palavra, se a gente for na Bíblia olhar, Jesus fala assim que nós não devemos andar ansiosos. Então quer dizer que a gente vai ter ansiedade, vai poder ter ansiedade, é suscetível à ansiedade. Uma hora ou outra pode acontecer, mas nós não podemos andar ansiosos, porque o andar ansioso é errado e é falta também de confiança em quem a gente crê. Em quem você crê? Né? Qual é a tua parte? Não estou aqui para falar de religião, mas é uma parte muito importante, a nossa parte espiritual, estar bem cuidada e a gente ter
uma crença, isso é muito importante para nos ajudar. É um refúgio, é uma válvula de escape. A gente precisa ter essa parte espiritual, para a qual nós nos refugiamos, para a qual nós também colocamos ali a nossa confiança, entendeu? Então, assim, em quem você tem confiado? Em que você tem colocado? Qual é a tua pedra de escape? Qual é o teu refúgio? Será que o teu refúgio tem, né, sido... Às vezes são os problemas mesmo, não tenho refúgio, eu nem consigo sair da minha cabeça, pensa tanta coisa, pensa nesse, pensa em filho, pensa em marido, pensa em filho que talvez esteja, né, viajando, trabalhando, o que estão fazendo agora, e aí, opa, gente, já parou? Então, uma coisa eu quero que você pense, pare para pensar no que você está pensando. O que você tem alimentado a tua mente? Tudo começa na nossa mente. Tudo começa nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes demonstram aquilo que nós temos pensado. Então vamos cuidar dos nossos pensamentos. Vão vir pensamentos negativos. Vão vir pensamentos do futuro, preocupações, medos verdadeiros que vão vir. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. A gente está vivendo num mundo que, meu Deus, né? Tantas coisas acontecendo, tantas situações contrárias acontecendo, tantas incertezas, né, acontecendo. É nesse momento que nós precisamos nos apegar na nossa parte espiritual, nossa ajuda espiritual, e a gente olhar e não deixar que esses pensamentos negativos eles venham dominar sobre nós. Né? Os pensamentos negativos não podem dominar, porque quando nós ficamos numa situação em qual nós não podemos resolver, não temos como resolver no momento, aquilo vai nos angustiando, aquilo vai trazendo aquela sensação ruim, aquilo vai trazendo um sentimento ruim, vai trazendo uma preocupação, a gente começa a pensar um monte de coisa na nossa mente e aí vai gerando sintomas em nós, né? De preocupação, de estresse, e toda a resposta do estresse ela traz algo no nosso corpo, e uma das respostas do estresse é a ansiedade, é a crise de ansiedade. Gente, eu já vi pessoas irem para pronto-socorro, né, com a mão tudo torcida, achando que estava morrendo, e é algo de ansiedade. E aí você vai ver como a pessoa absorve tudo aquilo que ela tem vivenciado. Problemas todos nós temos, mas nós precisamos ter uma válvula de escape e olhar para o nosso futuro, e a gente não tem como a gente mudar, né? Na própria Bíblia diz que não tem como a gente mudar nem um centímetro à nossa frente e nem para trás, não tem como. Então existe uma situação que nós precisamos passar e temos desafios todos os dias. A diferença é como eu vou me posicionar diante desse problema, diante dessa situação, né? E todos nós podemos sim sentir e ter alguns sintomas, mas nós não podemos ficar refém disso. Não podemos ser refém. Imagine você precisar ter que tomar remédio, medicação a vida inteira. Tem pessoas que tomam a vida inteira por causa disso. E não é, gente, não tô aqui, né, querendo julgar. Eu acho importante, como eu falei, tem que tomar muitas vezes, mas a gente precisa entender e se posicionar e ir eliminando aquilo que a gente consegue. Se é pensamentos que vêm na tua cabeça que você não consegue eliminar, comece a pensar assim, não quero pensar sobre isso agora. Não, isso daqui é a vida de fulano, isso aqui não diz respeito a mim. Não, isso aqui é a vida de ciclano, eu não quero pensar nisso. Só o fato de você falar pro teu cérebro, eu não quero pensar nisso, vai procurar uma outra coisa para você pensar. Então, que nós venhamos realmente, né, olhar para isso como algo assim que é uma das coisas que é do mal do século, que é a depressão, que é a ansiedade. E aí deriva depois, gente, a síndrome do pânico, pode ter associado depressão junto com ansiedade, e aí entra a síndrome do pânico, onde a pessoa tem pânico de entrar em lugares fechados, a pessoa tem pânico de estar no meio de uma multidão, a pessoa tem pânico de
às vezes de pânico social, uma fobia social, de estar junto com as pessoas assim num social normal. Então existe essa síndrome do pânico, onde o corpo mostra algumas coisas. Por quê? Porque a pessoa passou por uma situação de muito estresse. Em alguma fase da vida dela, ela foi acometida de uma situação muito pesada. E que aí o corpo armazenou essa memória. E aí quando você passa lá na frente em algo de novo, teu corpo começa a manifestar isso. E aí a gente precisa realmente olhar para isso e entender o que está acontecendo. Então a raiz emocional da ansiedade, ela é voltada para medo, preocupação, medo daquilo que você vivenciou, preocupação excessiva, angústia, medo de morte, muitos medos de morte, medo da perda de alguém, ou talvez você tenha perdido alguém, né? E vive com aquele medo, com aquela situação daquele dia que você recebeu aquela notícia. Então a ansiedade gera isso em nós. Às vezes a gente deita no travesseiro e começa a vir os medos. Ai, mas e se? E se amanhã? E se acontecer isso? E se acontecer isso com fulano? E se acontecer isso com ciclano? E aí a gente não consegue dormir, a gente não consegue resolver porque não tá no nosso alcance. E aí o que a gente precisa fazer? Falar assim, olha, não está acontecendo isso agora, né? Esse medo não é legítimo. Então não está acontecendo isso agora, eu não preciso me preocupar. Então nós precisamos falar para nós, aquietar a voz da nossa alma, aquietar a voz do nosso coração, aquietar a voz ali dos nossos sentimentos, né? Então nós dominamos sobre os sentimentos. Então todas as vezes que a gente lidar com alguma coisa pesada, com alguma coisa difícil, com alguma situação de medos e algo que fuja do nosso controle, e isso pode desencadear um sintoma de ansiedade. E é um sintoma desse que a gente falou. N, né? Tem vários, cada um pode manifestar de uma forma. É muito importante você não deixar passar muito tempo e procurar ajuda. Procurar ajuda, porque quanto antes, mais fácil de ser tratado. Tá bom? Gente, ficou claro para vocês? Fez sentido aqui para vocês o que a gente tá falando? Escreva aí para mim, por favor, ou dá um joinha, um coração. Falem aqui para mim, faz sentido, não faz sentido? Não precisa expor nada de você, só se você quiser, tá? Coloque aí para mim se faz sentido ou não, se fez sentido aquilo que nós falamos aqui até agora a respeito disso, a respeito da ansiedade, a respeito de medo, preocupação, medo de morte, situações contrárias. Põe aí pra mim se faz sentido, se tá fazendo sentido pra você. Ok. Isso. Gente, qualquer dúvida, tá? Que vocês tiverem, vocês podem também colocar aqui ou podem colocar no direct que eu vou responder pra vocês, tá bom? Eu quero agradecer vocês por vocês estarem comigo durante essa semana, fazendo essas lives que eu achei bem interessante, bem importante de alguns temas. Quem sabe semana que vem a gente não separe algumas coisas, né, para nós virmos conversar aqui. Se você tem interesse em saber da origem emocional de algumas coisas, de alguns sintomas, me mande que aí a gente consegue também mensurar e trazer aqui um tema que seja assim, que as pessoas queiram aprender e queiram conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Amanhã a gente vai fazer a nossa imersão, amanhã a partir das 9 da manhã, né? Você que ainda não conseguiu fazer a sua inscrição, ainda tá lá o link no direct, você pode fazer a sua inscrição, você pode estar conosco para você aprender um pouquinho mais sobre a raiz emocional dos sintomas, a origem e se liberar de alguns bloqueios, de algumas travas, de algumas situações que têm impedido o teu crescimento. Talvez a gente fala assim sobre dores, sobre traumas, sobre raiz emocional, e talvez você tenha enfrentado algumas coisas que têm impedido você de crescer e você às vezes não sabe como lidar com isso. Puxa, eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro. Eu tenho dificuldade em reter o dinheiro. Eu tenho dificuldade, eu ganho dinheiro, mas parece que sempre acontece alguma coisa para eu gastar o dinheiro. Eu não consigo guardar.
Eu não consigo de jeito nenhum guardar dinheiro. Isso também, você sabia que tem uma origem emocional? Eu me sinto rejeitado, eu não me sinto amado pelas pessoas. Ninguém liga pra mim, eu não me sinto uma pessoa que sou amada, que sou importante. Ninguém tá nem aí com a minha presença, com a minha vida. Isso também tem uma origem emocional. Não é só uma rinite, não é só uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de ouvido. Mas existem também situações de dinheiro, pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, profissionais que são muito bem-sucedidos, formados ou não, mas que são bons profissionais, mas não conseguem deslanchar na vida. Eu não consigo deslanchar na vida, parece que eu sempre tô patinando, parece que eu sempre tô na mesma, parece que eu sempre tô no mesmo lugar, eu estudo, tento ir para uma área, eu não consigo. Isso também tem uma origem emocional, isso são travas e bloqueios que estão impedindo o teu crescimento. E você precisa olhar com carinho para isso. E é baseado nisso que amanhã nós vamos estar fazendo essa imersão a partir das 9 da manhã. Até mais ou menos uma meio-dia, né? Vamos ver se conseguimos ir até meio-dia ou passamos meio-dia. Porque aqui passa tão rápido uma hora, né? Então, assim, para nós descobrirmos algumas travas, alguns bloqueios. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu não consigo sentir... Puxa, eu não consigo me importar, não tô nem aí com as pessoas, não tenho vínculo emocional, ou eu sou muito, eu me sinto assim muito ferida pelas pessoas, eu faço tudo pelas pessoas e as pessoas nunca fazem nada por mim, eu faço tudo, me entrego pelas pessoas, mas as pessoas nunca estendem a mão pra mim, nunca olham pra mim, pra minha necessidade. Eu me sinto... que eu sou uma pessoa procrastinadora, eu sempre deixo para amanhã, eu sempre deixo para depois, ou eu sou uma pessoa muito raivosa, muito nervosa, eu tenho raiva, ou eu não consigo demonstrar carinho, amor dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu marido. Então, tem N coisas que às vezes a gente pensa assim, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é meu, ou isso aqui, né, ou abuso, pessoas que passaram por abuso sexual, abuso moral, né, que não foi sexual, mas que foi na tua integridade, que feriu a tua integridade, que feriu a tua índole. Então, assim, tudo isso, gente, são bloqueios e podem desencadear situações da nossa vida. Você que precisou ser... o pai na casa, porque teu pai talvez foi embora, teu pai morreu, a tua mãe, e você precisou ir ajudar na família, trabalhar muito cedo, aí ajudar a família muito cedo. Então isso também te traz feridas emocionais, te traz alguns ciclos memorizados celulares, que faz com que alguns comportamentos seus hoje sejam assim, da forma que você age às vezes. O que mais? Pessoas que apanharam demais, pessoas que levaram muita surra, que apanhavam e que nem sabiam por que estavam apanhando, crianças que apanhavam e que não sabiam por que estavam apanhando, porque estava levando, né, uns cascudos. Isso também gera muitos conflitos emocionais, gera muitos comportamentos hoje na tua vida adulta e que às vezes você nem sabe que é por isso que muitas coisas você não consegue avançar. E talvez você atraia, né, pessoas que foram como os teus pais. Às vezes você pensa assim, meu Deus, casei com meu pai. Meu Deus, tô repetindo um ciclo aqui. Isso também, nós muitas vezes nos relacionamos com pessoas que alimentam os nossos vícios emocionais. Então tudo isso tem uma forma de você olhar para isso, para o teu emocional, olhar assim, puxa, eu preciso ser diferente nessa área. Esse ano eu quero mudar. Esse ano eu quero fazer diferente, esse ano eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu quero, tenho sonhos, tenho objetivos, tenho planos, mas eu não consigo atingir nenhum, sempre escrevo, mas não consigo ir pra frente, não vai, eu fico patinando. Então, para olhar para isso, amanhã é o dia de a gente olhar para isso. Desculpe, para esses medos, para essas travas emocionais, para esses bloqueios que às vezes permeiam a tua vida. É muito importante a gente se olhar, tá? É muito importante a gente olhar para nós e entender por que eu ajo assim, por que eu faço assim. Eu queria fazer diferente. Se você percebe assim, eu tento ser diferente e não consigo, tem alguma coisa aí.